Bom, a elite brasileira é composta por caipiras. Bom, vou tentar fazer de maneira mais condensada possível minha percepção sobre isso e, bom, vamos lá. A elite brasileira, se for parar para ver, é uma elite bastante curiosa, né? É uma elite que não parece uma elite, por isso que eu acabo comparando com um bando de caipiras, né? Porque nós somos uma elite financeiramente muito antiga. A gente tem grandes famílias, grandes oligarquias que mandam e desmandam em muitos aspectos políticos e muitas coisas das nossas vidas, indiretamente ou diretamente até. Só que, cara, aqui vivem muitas reflexões, né? O Brasil é um país que tem essas elites velhas que se acham entidades muito especiais, mas que não tem nada de elite no seu comportamento, nas suas referências, nas suas visões, sabe? São basicamente grupos que querem eternamente se perpetuar no poder, fazendo monopólios, conchavos e todas as outras coisas que nós sabemos como é dentro do nosso país, né? Só que aqui vem um ponto muito curioso, né? Que é basicamente as elites no geral não são elites no aspecto intelectual, não são exemplos no aspecto cultural, sabe? São grupos que defendem pautas completamente toscas, sabe? A gente não tem exemplos de nada. Pegando desde a sua base, de lugares que eles estudam, lugares que frequentam, sabe? Não há nada assim que você olha e observa e pensa assim: essa é a elite. Mas não, é algo totalmente oposto, é algo totalmente ao contrário. O que acaba me fazendo pensar que a gente tem um grupo de pessoas extremamente ricas que não fazem nada, sabe, para serem exemplo, para serem referências nas vidas das pessoas, sabe? Porque afinal de contas, por conta da nossa baixa cultura do nosso país, é por culpa da própria elite, né? Porque ela é o exemplo, né? Normalmente o exemplo vem de cima. Se você não tem nenhum exemplo, nenhuma base ou referência lá no alto, o que que acontece? Vai descendo na escadinha social e a gente vai tendo todas essas aberrações culturais e de comportamentos que nós temos ao redor do Brasil como um todo. E isso daí é o que me faz pensar, né, que a gente tem essa cultura do barulho, do som alto, das coisas feias, sabe? Das casas quadradas parecendo clínicas odontológicas. Há um motivo, e esse motivo acaba se referenciando com a nossa elite, que não tem nenhuma referência sólida, nenhum grupo de pessoas que eles olhem e pensem assim: é esse grupo aqui, é essa pessoa, é esse arquiteto, esse escritor, sabe? Não, são sempre coisas progressistas, coisas ali, sabe, feias, notoriamente velhas e passadas de maneira completamente antiquada. Aí você pega, né, desde onde eles estudam, né? Você para ver como é as escolas de elite do Brasil, é uma coisa feia, sabe? Tem uma escola, não lembro o nome, que fica em São Paulo ali, que, cara, parece uma lancha, um negócio esquisito, aquela coisa meio modernista, o prédio feio pra caramba. E aí você, ao mesmo tempo, observa escolas de elite na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, sabe? Nesses países com grande histórico de sua elite, sendo uma grande referência em todos os aspectos da vida das pessoas. Isso daí é um ponto bastante interessante, né? Porque me faz refletir o quanto isso tudo tem um grande impacto nas nossas vidas, né? Porque essas escolas de elite que tem nesses países, sabe? Você vê com uma bela arquitetura antiga, sabe? Uma coisa bonita, lugar arborizado, sabe? Aquela coisa assim que você olha e pensa assim: isso daqui está formando pessoas que vão ser referências no futuro, ou possíveis referências em determinadas áreas, aspectos, pontos das vidas das outras pessoas.
Isso é uma coisa muito curiosa, me desperta muitas curiosidades, sabe? O quanto a nossa elite, ela é completamente pobre, sabe? Que referência você vai conseguir ter de uma elite que apenas pensa em se perpetuar nos seus monopólios, nos seus conchavos, em suas regiões, sabe? Praticando todo tipo de coronelismo, todo tipo de maneiras de conseguir se manter ali sem nenhuma referência, sem nenhum exemplo. E aí, essa é uma parte que acaba me fazendo pensar muitas vezes o quanto o Brasil é o que é por causa disso, sabe? Nós temos uma das piores, se não a pior elite, assim, em termos de referências que eu acabo obtendo nas minhas leituras e estudos que eu acabo fazendo para tentar entender melhor isso, sabe? Porque você acaba observando de maneira geral, se você já teve a oportunidade de conviver com pessoas extremamente ricas e tudo mais, você vê que eles não têm, sabe? Você tem aquela falsa impressão de serem pessoas assim altamente referenciadas, sabe? Pessoas que apreciam o belo, apreciam uma boa cultura, que apreciam a boa música. Não, muitas vezes eles têm certos aspectos que realmente eles preservam de sua condição social, de suas heranças familiares, né? Como a questão do silêncio, sabe? Morar em lugares tranquilos, sabe? Tem acesso a coisas que muitos de nós, meros mortais, não têm. Só que aqui é um grande ponto, um grande parênteses a ser feito que é acabou aí. Que aí você para analisar as pessoas ricas do nosso país de maneira geral. Vamos por partes aqui. No aspecto da arquitetura, da beleza, não tem referência, sabe? A gente vive entre aquela coisa do brutalismo de Niemeyer, que eu considero bastante, não, muito questionável, e do outro lado, aquela coisa ultramodernista, caixotão, estilo clínica odontológica na maioria das casas de alto padrão hoje em dia. E aí você fica nessa coisa assim, e eu me pego ponderando e refletindo com os meus pensamentos, né? A gente tá muito ferrado, porque a gente não tem referência nenhuma na parte estética. A gente tem um monte de caixote que vai ser eternamente feio na minha visão. Eu acho horroroso essa arquitetura que o pessoal insiste em fazer, dessas caixotes ridículos. E aí, aqui é um outro ponto, que é assim, as referências em termos culturais, né? Sabe, tipo, cinema, essa coisa toda, coisas de exposição de arte. A gente não tem mais pessoas nos dias de hoje produzindo essas coisas, sabe? Quem que é um grande pintor brasileiro atual, sabe? A gente não acaba não tendo mais, sabe? Porque principalmente porque essas são trabalhos muitas vezes que são feitos ou pela elite ou é patrocinado pela elite, tal qual era feito na Itália antigamente, né? Você tinha os seus patronos que bancavam os seus trabalhos, suas artes, são pessoas que apreciavam isso, que tinham essa cultura. A gente não tem no Brasil aqui. A gente não tem essa cultura da patronagem, sabe? De pessoas que apreciam a bela arte, que olham aquilo com reflexão. Não. Principalmente porque a arte moderna, hoje em dia, daria pra fazer um vídeo dessa desgraça que é hoje em dia, mas enfim. Então, assim, a gente não tem isso. Porque, primeiro, que a nossa elite não tem interesse nisso, porque só sabe fazer filme ou falando do regime militar, ou falando de favela, ou é alguma coisa do Nordeste, sabe? Que o pessoal, a nossa elite é de um repertório vasto, sabe? Como pode ser visto, né? Gigantesco, só sabe fazer essas mesmas coisas. E aqui outro ponto, né? Que é a parte musical, sabe? As nossas referências na nossa elite, sabe? Você não vê ninguém ali, a gente não tem mais, a não ser pessoas mais antigas, sabe? Grandes pianistas, pessoas ali da música clássica, sabe? De boa música, sabe? Que
também entra no contexto dos patronos ali que bancavam, pessoas que sabiam compor e produzir boas músicas. Isso não acontece mais. Por que será? Porque a nossa elite, de maneira geral, é uma elite que apenas é dinheirista, sabe? De maneira geral, eles são dinheiristas, mas são dinheiristas de um jeito pobre, sabe? Que adianta você ser rico financeiramente e a sua alma é oca? É algo que, na minha visão e no meu humilde opinião aqui que estou dando, que não vale nada, sabe? Não tão, é uma elite vazia, sabe? É uma elite que você olha, se senta e pensa: ok, e aí? O que vocês estão fazendo para serem lembrado, sabe? Pô, aquele cara ali extremamente rico, daquela família antiga, que, pô, patrocinou, sabe? Tal pintor, sabe? Tal arquiteto e coisa assim. Não, você não vai ver isso. Por quê? Porque eles são dinheiristas, eles querem só se preocupar em manter aquele monopólio velho e mofado, sabe? Continuar ferrando a vida de qualquer concorrente com seu aparato dentro do Estado, que ele pode se utilizar disso, ou se ele não está dentro do Estado, porque também temos muitas famílias antigas que são grandes referências por estarem dentro do Estado, que é uma aberração também. Mas então, isso tudo me deixa muito frustrado em observar que esses grupos que poderiam ser exemplos não são nada, sabe? E aí, sabe? Vocês estão fazendo? Não estão fazendo nada. Não estão criando nada de bom, sabe? Não patrocinam inovação na tecnologia, não, só estão se preocupando com seu monopólio em empresas totalmente antiquadas e assim vai seguindo, sabe? Então, assim, eu não sei exatamente qual seria a solução para isso, porque seria um reset cultural e de ideias muito grande, e eles não querem isso, porque tá bom do jeito que tá, sabe? Quando eles querem buscar cultura, vão lá para Paris, tiram fotos, se fingem de legalzinho, e aí entra nesse ponto final, né? A maioria da elite é muito progressista, sabe? Adora aquele progressismo, aquela coisa woke, aquela coisa linda, sabe? Pô, vamos lá, Free Palestine e tudo mais. E aí, sabe? É tudo vazio, oco. Você sente um eco, sabe? Um eco. Você chegou a ouvir um eco quando dentro da cabeça de pessoas assim. Então, assim, é triste, porque isso mostra como é um retrato do nosso país, é um retrato de toda a nossa cultura, que é um tanto quanto ruim, está cada vez pior, e eu não sei, eu não vejo futuro nisso. Então, basicamente, isso daí é uma questão muito complicada. Então, vou ficando por aqui. Deixem o like de vocês aí, se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário aí também, assistam os vídeos indicados aí nos cards e fui!